O item 5 da pauta é um projeto de lei da Câmara, número 34 de 2013. Torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e ainda aos atendidos em regime domiciliar. Autoria o deputado Neilton Mulim, a relatoria do senador Sérgio Souza, pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 34 de 2013 e das duas emendas que apresenta. Em 11 de setembro de 2013, lido o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, a presidência concede vista coletiva nos termos regimentais. A votação será nominal. Eu consulto os senhores senadores se há alguma manifestação decorrente do pedido de vista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem... Não, eu vou colocar. Pela ordem, quem? Senador Sérgio Souza. Discussão, para discutir, então, senhor presidente. Então, tá. Concedo a palavra ao senador Sérgio Souza para as suas considerações. Se julgar necessário, já pediu a palavra. Tá? Em seguida, vou abrir a discussão. Senador Sérgio Souza. Senhor presidente, como relator Vossa Excelência, esse projeto iniciou a sua discussão e relatório lido no início de setembro, já há quase 30 dias, com o pedido de vistas e depois inúmeras reuniões. Já naquele dia, uma reunião envolvendo os setores do Ministério da Saúde, também a consultoria aqui do Senado, da minha assessoria, da assessoria da senadora Ângela Portela. Aguardamos em muito uma sugestão de que, para que não houvesse mudanças substanciais e nem prejuízo à classe. Isso, de fato, não veio, agora chegou, parece que segunda-feira, alguma sugestão nesse sentido. E acabei de saber dessa sugestão. Inclusive, um representante do Ministério da Saúde esteve no meu gabinete na semana passada e conversamos demoradamente sobre esse tema. Inclusive, se há algum ponto que entende o Ministério, como é a questão do parágrafo 3º, que teria que ser modificado, o prejuízo maior seria modificar e voltar à Câmara, isso ter que ficar por um tempo que nós não sabemos o quanto na Câmara e não trazer os avanços que o projeto traz para a saúde dos brasileiros. Então, eu disse tanto aos representantes dos odontólogos, aos quais eu saúdo aqui na pessoa do Dr. Fabiano de Mello, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Nós podemos discutir isso depois com o Ministério, na questão de recomendações de vetos, ou num novo projeto para adequar algum ponto que realmente precisa ser adequado. Ao meu ver, o projeto está muito bom e não merece reparos, a não ser aqueles que foram meramente de correção, de adequação à técnica legislativa das duas emendas sugeridas. Então, senhor presidente, a minha intervenção é no sentido de que nós venhamos hoje, peço aqui o apoio dos meus colegas, a aprovar esse projeto que trata, não tenham dúvida, Vossa Excelência, que é da saúde do cidadão brasileiro, principalmente aquele que está em estado de tal debilitação, que não consegue promover a sua própria higiene bucal, e nós sabemos que é fato que uma higiene bucal não adequada leva a outras doenças que venham a causar, inclusive, a morte de muitos pacientes. Era a minha intervenção, senhor presidente. Muito obrigado. Continue em discussão para discutir, senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu entendo fundamental o trabalho de todos os profissionais da área de saúde, especialmente da odontologia. Nós sabemos que muitas doenças têm como origem problemas relativos à saúde bucal, à ausência de saúde bucal. E durante muito tempo, a assistência odontológica no Brasil foi relegada a um segundo plano. Atendimento odontológico era simplesmente
retirada de dentes, dos dentes das pessoas, né? Ou então a obturação. Estou usando aqui o termo científico, não, o termo popular. E durante muito tempo, uma série de avanços que a própria odontologia teve ficaram de fora do interesse, do alcance da população brasileira. Eu me sinto com autoridade para tratar esse tema, porque quando fui ministro da Saúde, nós criamos um programa que já tem repercussões importantes na mudança do quadro das doenças bucais, da situação da preservação da dentição no Brasil, que é o programa Brasil Sorridente, que inclusive trata tanto da atenção básica na área de odontologia, quanto na atenção especializada. O dentista obrigatoriamente faz parte hoje da equipe do Saúde da Família. E nós temos também os CELS, que são centros de atendimento especializados em odontologia, para oferecer uma série de outros procedimentos nas várias especialidades da odontologia. Então, eu acho que posso abordar esse tema no sentido de que entendo a importância da assistência odontológica. O que me preocupa, e aí não tem muito a ver com esse projeto só, é quando a gente começa a colocar em lei uma série de questões que eu acho que são muito mais do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da regulação, né? O SUS, por exemplo, ele tem obrigação de garantir a atenção odontológica, assistência odontológica a toda a população brasileira. E do tratamento mais simples ao tratamento mais complexo, não é? Isso está garantido, viabilizado pela Constituição Federal. Então, não tenho muitas vezes concordância com a ideia de se colocar em lei, porque muitas vezes se engessa algo que por uma portaria do Ministério você pode instituir. Outra preocupação que eu tenho é que no sistema público nós temos um sistema de referência e contra-referência. Então, os hospitais públicos, eles podem garantir a assistência odontológica sem que necessariamente tenha que dentro do hospital haver um dentista ou dentro da UTI haver um cirurgião dentista, enfim. Na minha visão, já que queremos colocar isso na lei, o artigo 1º, ele já responderia a uma série de preocupações que estão aqui colocadas. E eu, da mesma forma que o entendimento do Ministério da Saúde, entenderia que o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 2º, ele podia ser objeto de uma retirada aqui do projeto. Mas como há o argumento apresentado pelo senador Sérgio de Souza de que isso ensejaria a ida para a Câmara dos Deputados, na verdade eu queria apenas fazer esse registro do meu posicionamento, da visão que tenho em relação a isso e dizer que por conta dessa questão que foi colocada pelo senador Sérgio Souza, eu votarei favorável com essas restrições. Votarei favoravelmente. Senador Paulo Davim. Senhor presidente, eu acho extremamente meritório a iniciativa desse projeto, senhor presidente, porque nós precisamos enxergar o paciente de uma forma holística, sobretudo os pacientes crônicos graves de internação prolongada. Eu não sei por que a cavidade oral ela é esquecida do paciente. Se lembra da cabeça, pula para o coração, para o abdômen, por aí vai, mas ninguém não dá uma atenção especial, uma atenção que deveria ser dada à cavidade oral. Nós sabemos que a flora bacteriana da cavidade oral, ela pode ser responsável por muitas patologias, inclusive por agravamento de quadros clínicos. A gente sabe que o paciente internado na UTI, ou na unidade semi-intensiva, ou um paciente crônico, que ele pode ter ter a cavidade oral extremamente manipulada através de tubação, sonda nasogástrica ou outros procedimentos afins,
E isso pode levar a lesões de mucosa e isso permitir a um fenômeno chamado translocação bacteriana e levar a um agravamento, além de que uma cavidade oral mal cuidada, se não for cuidada adequadamente por um profissional habilitado para tanto, o paciente crônico, ele pode sofrer de pneumonias aspirativas, pode desenvolver na cavidade oral um foco infeccioso, levando inclusive a doenças graves como endocardite bacteriana. Portanto, eu acho que a presença de um profissional bucomaxilofacial responsável o acompanhamento dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, semi-intensivas e pacientes crônicos, acho fundamental. Está comprovado do ponto de vista científico, sobejamente na literatura médica, na literatura científica, através de estudos internacionais randomizados, mostram que os pacientes crônicos que estão internados nas unidades de terapia intensiva ou semi-intensivas, ou mesmo os pacientes que estão internados no ambiente hospitalar, mas são pacientes de longa permanência, que têm uma assistência odontológica, onde tem a saúde bucal bem acompanhada, esses pacientes diminuem o risco de infecção, diminui o tempo de antibiótico terapia e as complicações. Portanto, senhor presidente, a nova visão da terapia intensiva, a nova visão do manuseio do paciente crítico internado em ambiente hospitalar ou não, perpassa pela presença de uma saúde da cavidade oral eficaz. Portanto, esse projeto acho que vem ao encontro do novo modelo de assistência ao paciente grave na saúde pública e privada. Os hospitais privados do Brasil inteiro já oferecem aos pacientes internados nas suas dependências assistência odontológica e cuidado na saúde da cavidade oral. Portanto, senhor presidente, acho extremamente meritório, acho importante, acho que nós estamos adequando a saúde do Brasil ao novo modelo e à nova visão internacional de saúde e manuseio do paciente crítico. Quanto à questão do artigo 3º, veja bem, o artigo 3º é claro. O artigo 3º diz: aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva, UTI, a assistência odontológica será prestada obrigatoriamente por cirurgião dentistas e nas demais unidades por outros profissionais devidamente habilitados. Claro. Agora, para a unidade de terapia intensiva, precisa ser um cirurgião bucofacial. Por quê? Nas UTIs gerais, UTIs de trauma, e a gente sabe muito bem a incidência de acidente de trânsito no Brasil, fraturas de mandíbula, fratura de dentes, de arcada dentária, alteração da articulação de mandíbula, a ATM. Então, precisa de um profissional cirurgião. Portanto, nas unidades de terapia intensiva, até porque na unidade de terapia intensiva, o paciente é entubado, o paciente é submetido a muitos procedimentos cuja porta de entrada é a cavidade oral. Portanto, nas demais unidades não precisa necessariamente um cirurgião bucofacial. Pode ser por outro profissional habilitado, até porque o paciente que está internado em outras dependências, ele pode... Só um minuto, por favor. Senador. Obrigado, senhor presidente. O paciente que está internado em outras dependências do hospital, que não seja unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva, e que não seja o paciente de longa permanência, ele pode se expressar, ele pode fazer a higiene oral, ele mesmo cuidar. Agora, imagine os senhores, um paciente que está traqueostomizado, um paciente que não consegue verbalizar o que está sentindo. Imagine esse paciente com um problema dentário, com foco dentário, o sofrimento que esse paciente sofre, passa e não tem condição de verbalizar, está doendo aqui ou está doendo ali. A gente precisa se colocar na condição do paciente. O paciente que verbaliza é fácil, ele diz, está doendo aqui, não está mais doendo. Mas um paciente que não se comunica, que não interage, esse paciente precisa ser cercado de muitos cuidados. Imaginem os senhores um paciente com um foco odontológico que não pode dizer, ele sente a dor, mas não pode verbalizar. É uma tortura, além de todos os riscos que este paciente pode levar à sua própria saúde. Por isso, eu acho esse projeto extremamente meritório e voto a favor. Senador Mozarildo Cavalcante. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o senador Humberto Costa e o senador Paulo Davim, como médicos,
explanaram bem a questão. E eu, como médico, também quero referendar as palavras de ambos e dizer que, evidentemente, esse projeto é meritório e é necessário. Portanto, também votarei a favor. Senhor presidente. Senador Cacildo Maldama, inscreva-se. Lúcia Vânia, antes Rodrigo Hollenberg, senador Lúcia Vânia. Apenas para, senhor presidente, caros colegas, apenas para sublinhar um apelo que eu recebi da Associação dos Odontólogos de Santa Catarina, que é o nosso estado, em prol dessa proposta. E quero aqui, então, ao deputado Newton Molim, que tem sido o autor da proposta, e ao nosso colega Sérgio Souza, que foi o relator, eu quero cumprimentá-lo e até em nome dos profissionais da área de Santa Catarina, trazer os cumprimentos, e é com muita honra que nós vamos votar essa proposta, porque vem ao encontro, como disse muito bem o senador Paulo Davim, é muito crucial ver uma pessoa que não pode verbalizar, está sofrendo e não se imagina como é, como é que não é, e o profissional da área pode, mais ou menos, detectar e minimizar os sofrimentos de pessoas que precisam. Os cumprimentos, vamos com muita força para apoiar essa proposta. Senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, só para cumprimentar o relator dessa matéria, senador Sérgio Souza, e dizer da importância dela. Realmente, um paciente na UTI, um paciente com crônica merece, sim, efetivamente, ter um acompanhamento por um profissional de odontologia. Portanto, o projeto é meritório e contará com o nosso apoio. Senhor presidente. Lúcia Vânia, inscreva Vossa Excelência, senador Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu quero hipotecar o meu apoio a esse projeto e quero aqui dizer da sensibilidade do relator, a firmeza com que ele relatou o projeto e externando a sua confiança na importância de um projeto dessa natureza. Portanto, recebo ao relator os meus cumprimentos, a minha admiração pela sua determinação em oferecer argumentos que nos propiciem votar com tranquilidade um projeto dessa natureza. E os argumentos aqui apresentados pelos senhores senadores médicos foram bastante elucidativos da importância de um projeto dessa natureza. Portanto, aos senadores médicos também, os nossos agradecimentos pelos esclarecimentos. Portanto, conta com o meu apoio a esse projeto. Senador Wellington Dias. Senhor presidente, como foi já externado aqui, as sugestões do Ministério da Saúde, mas eu também quero compreender e apoiar aqui o projeto com os encaminhamentos feitos pelo relator, parabenizando aqui o senador Sérgio Souza também. Considero fundamental a sensibilidade aqui da aprovação desse projeto de iniciativa do deputado Neilton. Eu creio que é possível que as pessoas nem tenham vivenciado uma situação como essa, porque hoje ela não é nem pensada. Normalmente se tenta dar uma solução medicamentosa para segurar o tranco do paciente enquanto está nessa fase de tratamento, mas a dificuldade que tem a família, que o tratamento é domiciliar, muitas vezes para deslocar para um local com determinado paciente, a situação em que alguém internado tem um problema como esse odontológico. Então, eu acho que é algo que é uma inovação, é positivo. Aliás, tive o privilégio de conhecer uma das primeiras experiências no Acre, feita pelo ex-senador Tião Viana, em que você tem as condições de UTI domiciliar. Primeiro, uma redução de custo, mas não é só isso. A redução já é um ponto importante. É a forma com que o paciente é tratado muito carinhosamente em meio à própria família. O amor vira um remédio, a assistência familiar vira um remédio a mais durante o tratamento. E, numa situação como essa, é importantíssima a aprovação de um projeto como esse, por isso que pela bancada também do Partido dos Trabalhadores manifestamos uma posição favorável. Senadora Lídice da Mata, em seguida a senadora Ana Amélia. Esse é o da... Presidente, apenas para também prestar meu apoio ao projeto, destacando
a posição do relator, do autor, mas destacando também a importância da posição que nós tomaremos aqui hoje para o fortalecimento da saúde em nosso país. Senadora Ana Amélia. Caro presidente Valdemir Moca, caros colegas senadores, eu queria cumprimentar o autor e também o relator dessa matéria tão importante. Eu acho que os especialistas já falaram, o senador Sérgio Souza, da relevância médica, o senador Humberto Costa, o detalhamento do senador Paulo Davim e do senador Mozarildo Cavalcante, todos médicos. Eu, que sou uma leiga em matéria de saúde, o presidente poderia opinar também, porque é médico também, mas eu queria cumprimentar a todos os que estão aqui representando a categoria. O Conselho Federal foi presidido há algum tempo por Miguel Nobre, que era do Rio Grande do Sul, e eu queria saudar todo o Conselho Federal hoje e os conselhos do Distrito Federal, de outros estados aqui presentes nessa matéria tão relevante. Então, queria saudar a todos que vieram aqui para esse acompanhamento. E nós estamos cumprindo o dever. Penso que cada vez que votamos uma matéria que tem impacto positivo para a sociedade, especialmente esse que trata da saúde bucal, nós estamos cumprindo com o nosso dever e recuperando a credibilidade que o Poder Legislativo precisa ter perante a sociedade, especialmente a essa categoria. Queria, com isso, também homenagear o meu dentista no Rio Grande do Sul, que tem ativa participação sindical, o doutor Elmo Finco e o doutor Norton Finco. Muito obrigado. Encerrado. Vossa Excelência. Eu gostaria. Senador Oswaldo. Primeiro, peço desculpa por estar ausente, porque eu estava na outra comissão também, do qual fazemos parte, mas eu não poderia, de maneira alguma, deixar de trazer aqui o meu apoio a essa matéria, que eu acredito de grande importância e relevância para a saúde dos brasileiros. Eu tenho conversado muito com minha filha, que é dentista e é também professora de universidade, é doutora nesta área, e ela sempre me fala da importância, da relevância desse assunto para a medicina e para a odontologia. E também recebi no meu gabinete visita de vários odontólogos, inclusive do sindicato aqui de Brasília, colocando, externando a vontade deles sobre esse projeto. E eu quero dizer aqui que tenho o meu apoio total e irrestrito, porque nós acreditamos ser de grande importância para a saída dos brasileiros. Portanto, fica aqui o nosso posicionamento e também o nosso voto declarado a respeito do assunto. Muito obrigado. Senhor presidente, só para fazer uma observação, não ia falar porque todos já comentaram de tudo, mas é que eu quero me apegar só nas palavras do senador Paulo Davim. Eu evidenciei na unidade de terapia intensiva um problema desse e que nós tivemos que atuar contra, inclusive, o plano de saúde, que não estava dando proteção. Então, isso vem normatizar realmente aquele que não pode verbalizar, principalmente na UTI, é um problema seríssimo, dentre os outros mais. Mas esse eu evidenciei e me apego nas palavras do senador Paulo Paim e sou pela aprovação. Lides, senadora Lides da Mata. Presidente, apenas para fazer uma homenagem ao senador João Durval, criador da Universidade Feira de Santana, no estado da Bahia, criando o curso de odontologia. Eu gostaria de homenageá-lo nesse momento, porque sempre esteve muito vinculado à sua profissão. Quero endossar os cumprimentos de Vossa Excelência a esse extraordinário homem público baiano, que é o ex-governador João Durval. Pela ordem, presidente. Presidente, só para fazer minhas palavras de todos os senadores que nos antecederam e me permito homenagem aos dentistas na pessoa da doutora Cíntia. Paim, senadora Vanessa. Senhor presidente, eu me sinto contemplado, porque diversos senadores falaram Paulo Paim na fala do Paulo Davim. Então eu agora faço uma homenagem ao senador Paulo Davim. Estou contemplado. Senadora Vanessa Graziotin. E assim como o senador Paulo Paim, eu também quero fazer das palavras do senador Paulo Davim as minhas palavras, senhor presidente. Mas, olha, eu quero lamentar que nesse momento tão importante para os dentistas brasileiros, nós do Amazonas somos surpreendidos com a notícia
da morte de um dentista ontem na cidade de Manaus, que teve o restaurante da família assaltado, e durante o assalto, para salvar o pai, o filho, um jovem dentista, certamente orgulho da família, foi assassinado. Lamento muito, mas aqui faço minhas homenagens a todos os profissionais da odontologia, todos os odontólogos, senhor presidente. Senhor presidente, na semana... Gostaria de destacar aqui o meu voto favorável a esse projeto de lei. Semana passada nós pedimos vista do projeto para que fosse melhor discutido com o Ministério da Saúde. Felizmente, o nosso relator, em entendimento com as categorias dos odontólogos e o Ministério da Saúde, firmaram um acordo e nós vamos votar favoravelmente, felizmente, a esse projeto de extrema relevância para a saúde bucal da população do nosso país. Muito obrigada. Encerrada a discussão, em votação. Votação nominal. Eu vou primeiro votar o projeto, ressalvada as emendas, né? Como vota o senador Paulo Paim? Voto com o relator, senador Sérgio Souza, e cumprimentando o brilhantismo de seu relatório. Senadora Ângela Portela. Com o relator. Senador Wellington Dias. Com o relator também, parabenizando o relator. Senador João Durval. Senador Rodrigo Hollenberg. Com o relator, senhor presidente. Senadora Vanessa Graziotin. Com o relator. Senador Cacildo Maldaner. Com o relator, senhor presidente. Senadora Ana Amélia. Relator. Senador Paulo Davim. Senadora Lúcia Vânia. Com o relator. Senador Cícero Lucena. Parabenizando e acompanhando o relator. Senador Oswaldo Sobrinho. Em forma de homenagear a minha filha, que é odontóloga, Andiara Ribeiro Roberto, eu quero votar a favor com louvor. Senador Eduardo Suplicy. Com o relator, cumprimento. Senador Mozarito Cavalcante. Com o relator. Senador Cristóvão Buarque. Senador Lídice da Mata. Com o relator, senhor. Sérgio Souza, voto conhecido. A presidência aproveita para parabenizar o trabalho de Vossa Excelência, né, a determinação, a articulação, e agradecer também a senadora Ângela Portela, porque, na verdade, nós acabamos construindo um texto que saiu vitorioso, senadora Ângela Portela. Agradeço a Vossa Excelência, em especial o nosso relator, Sérgio Souza. Senador Ciro Miranda. Com esse brilhante relatório do senador Sérgio Souza, é impossível se votar contra. A favor. Aprovado o projeto, e eu consulto as senhoras senadoras e os senhores senadores se podemos votar em globo e repetir a votação para as duas emendas do relator. Aprovadas. Aprovado o projeto de lei da Câmara, número 34, de 2013, e as emendas número 1 e número 2 da CAIS. Eu quero aqui agradecer a presença dos presidentes dos conselhos regionais de odontologia, em especial o presidente do Conselho Federal de Odontologia, doutor Ailton Rodrigues, que, para meu orgulho, é do meu estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela presença, agradecendo ao senador Sérgio Souza.